Um evangelho escandaloso. Paul Washer. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Paulo na carne tinha razões para se envergonhar do evangelho que pregava, porque contradizia tudo o que se cria ser verdadeiro e sagrado entre os seus contemporâneos. Para os judeus, o evangelho era a pior blasfêmia, porque reivindicava que o nazareno que morreu amaldiçoado no Calvário era o Messias. Para os gregos, era o pior absurdo, porque reivindicava que este Messias judeu era Deus feito carne. Assim, Paulo sabia que quando abrisse a boca para falar o evangelho, seria completamente rejeitado e ridicularizado, desprezado, a menos que o Espírito Santo interviesse e se movesse nos corações e mentes dos seus ouvintes. Nos nossos dias, o evangelho primitivo não é menos ultrajante, pois ainda contradiz os princípios ou os ismos da cultura contemporânea, o relativismo, o pluralismo e o humanismo. Não é tudo relativo. Vivemos na era do relativismo, um sistema de crenças baseado na absoluta certeza de que não há absolutos. Hipocritamente aplaudimos homens que buscam a verdade, mas executamos em praça pública qualquer um que seja arrogante o suficiente para acreditar que a encontrou. Vivemos numa era de trevas autoimpostas, e a razão disso acontecer é clara. O homem natural é uma criatura decaída e moralmente corrupto, obstinado na sua autonomia e no seu autogoverno. Odeia a Deus porque ele é justo, e odeia suas leis porque censuram e restringem a sua maldade. Ele odeia a verdade porque revela o que ele realmente é. Ele quase acaba com o que ainda permanece na sua consciência. Portanto, o homem decaído busca empurrar a verdade, especialmente a verdade sobre Deus, para o mais longe possível. Ele vai até onde for preciso para suprimir a verdade, mesmo a ponto de fingir que tal coisa não existe, ou que, se existe, não pode ser conhecida nem ter alguma coisa a ver com as nossas vidas. Não é Deus que se esconde, é o homem. O problema não é o intelecto, é a vontade. Como um homem que esconde a sua cabeça na areia para evitar o ataque de um rinoceronte, o homem moderno nega a verdade de um Deus justo e os seus absolutos morais, na esperança de silenciar a sua consciência e de esquecer o julgamento que ele sabe ser inevitável. O evangelho cristão é um escândalo para o homem e para a sua cultura, porque faz a única coisa que ele mais quer evitar: desperta-o de seu autoimposto sono para a realidade da sua situação decaída, da sua rebelião, chama-o à rejeição da sua autonomia e à submissão a Deus, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Não estão todos corretos. Vivemos numa era de pluralismo, um sistema de crenças que põe fim à verdade, declaram do que tudo é verdade, especialmente no que diz respeito à religião. Pode ser difícil para o cristão contemporâneo entender, mas os cristãos que viveram nos primeiros séculos da fé foram marcados e perseguidos como se fossem ateus. A cultura que os envolvia estava imersa em teísmo. O mundo estava cheio de imagens de deuses. A religião era um negócio crescente. Os homens não só toleravam os deuses uns dos outros, como também os trocavam e partilhavam. O mundo religioso ia muito bem até chegarem os cristãos e declararem que deuses feitos com as mãos não são deuses. Eles negaram aos Césares as honras que eles exigiam, recusaram dobrar o joelho aos outros ditos deuses e confessaram Jesus apenas como Senhor de tudo. O mundo inteiro assistiu boquiaberto a tal arrogância e reagiu com fúria contra a intolerável intolerância dos cristãos à tolerância. Este mesmo cenário abunda no nosso mundo hoje em dia. Contra toda a lógica, dizem-nos que todas as posições em relação à religião e moralidade são verdadeiras, não importa quão radicalmente diferentes e contraditórias possam ser. O aspecto mais espantoso de tudo isso é que, através dos incansáveis esforços da mídia e do mundo acadêmico, isto rapidamente se tornou a opinião da maioria. Contudo, o pluralismo não lida com o problema nem cura a maleita. Apenas anestesia o paciente para que já não sinta nem pense mais. O evangelho é um escândalo porque desperta o homem de seu sono e recusa-se a deixá-lo descansar numa base tão ilógica. Força-o chegar a alguma conclusão. Até quando vão coxar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se é Baal, siga-no.
O verdadeiro evangelho é radicalmente exclusivo. Jesus não é um caminho, mas o caminho. E todos os outros caminhos não são o caminho. Se o cristianismo desse mais um pequeno passo que fosse no sentido de um ecumenicalismo mais tolerante e trocasse o artigo definido o pelo artigo indefinido 1, o escândalo desapareceria. O mundo e o cristianismo poderiam ser amigos. Contudo, quando isto acontecer, o cristianismo deixou de ser cristianismo. Cristo é negado e o mundo fica sem Salvador. O homem não é a medida. Vivemos numa era de humanismo. Nas últimas décadas, o homem tem lutado para expurgar Deus de sua consciência e de sua cultura. Derrubou todos os altares visíveis ao único Deus vivo e ergueu monumentos para si mesmo. Como zelo de um religioso fanático, fez de si próprio o centro, a medida e o fim de todas as coisas. Louva o seu mérito inato, exige honra à sua autoestima e promove a sua autossatisfação e autorrealização como o maior bem. Justifica sua consciência culpada com os resquícios de uma antiquada religião de culpa. Procura livrar-se de qualquer responsabilidade pelo caos moral que o envolve, culpando a sociedade ou pelo menos a parte da sociedade que ainda não atingiu o seu nível de entendimento. A mínima sugestão de que a sua consciência pudesse estar certa no seu testemunho contra ele, ou que ele pudesse ser responsável pelas quase infinitas doenças que há no mundo, é impensável. Por esse motivo, o Evangelho é um escândalo para o homem decaído, pois expõe a sua ilusão acerca de si mesmo e convence-o de sua situação decaída e de sua culpa. Esta é essencialmente a primeira ação do Evangelho. É por isso que o mundo detesta tanto a pregação do verdadeiro Evangelho. Arruína sua festa, estraga prazeres, destrói a sua fantasia e expõe que o rei vai nu. As Escrituras reconhecem que o Evangelho de Jesus Cristo é uma pedra de tropeço e loucura para os homens, em todas as gerações e culturas. Contudo, tentar remover o escândalo da mensagem, validar a cruz de Cristo e seu poder salvador. Cremos que entender que o Evangelho não apenas é escandaloso, mas que é suposto que, ou seja, através da loucura do Evangelho, Deus destruiu a sabedoria dos sábios, frustrou a inteligência das grandes mentes e abateu o orgulho de todos os homens, para que no fim nenhuma carne se possa gloriar na sua presença, mas como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Evangelho de Paulo não só contradizia a religião, a filosofia e a cultura dos seus dias, mas declarava-lhes guerra, recusava tréguas ou tratados com o mundo, e satisfazia-se com nada menos do que a absoluta rendição da cultura ao senhorio de Jesus Cristo. Fazemos bem em seguir o exemplo de Paulo. Temos que ser cuidadosos para evitar qualquer tentação de conformarmos o nosso Evangelho às modas de hoje ou aos desejos de homens carnais. Não temos o direito de deturpar, de suavizar a sua ofensa, nem de civilizar as suas exigências radicais, para o tornarmos mais atraentes ao mundo caído ou a carnais membros de igrejas. As nossas igrejas estão cheias de estratégias para serem mais agradáveis, pondo o Evangelho noutra embalagem, removendo a pedra de tropeço e amaciando o gume da espada, para ser mais aceitável aos homens carnais. Devemos ser sensíveis ao que busca, mas devemos perceber que há só um que busca, e este é Deus. Se nos esforçarmos para fazer nossas igrejas e mensagens confortáveis, façamos confortáveis para Ele. Se quisermos erguer uma igreja ou ministério, vamos fazê-lo com uma paixão por glorificar a Deus e com um desejo de não ofender a sua glória. Não importa o que o mundo vai pensar de nós, não buscamos honras na terra, mas a honra do céu deve ser o nosso desejo. Um evangelho escandaloso, uma palavra de Paul Washer.